Tudo bem por aí? Como estão as coisas? Muito boa noite. Muito bom estarmos juntos. Começando a semana, nada melhor do que começar a semana em boa companhia. Nenhum de nós pode dizer o que vai acontecer, mas o que quer que nos aconteça é melhor que aconteça com amigos. Muito bom estarmos juntos, muito bom nos desafiarmos, estudarmos, nos conhecermos e nos propormos a automelhoria. Muito bom. Hoje temos falado sobre a Lei da Liberdade, é o capítulo 10 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Hoje vamos falar sobre a liberdade de pensar. Olha que item interessante. Hoje sobre a liberdade de pensar, amanhã sobre liberdade de consciência. Dois temas relacionados e que nos ajudam demais a compreendermos nossa liberdade diante da necessidade da responsabilidade. Paulo de Tarso equacionou muito bem essa questão ao dizer que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E sem dúvida alguma, um dos grandes plantios que nós fazemos, porque fazemos a todo tempo, e também porque ele é a origem de outros plantios, é o do pensamento. Toda palavra emitida é um plantio, toda ação realizada é um plantio. Mas tudo que a gente fala e tudo que a gente faz, antes de tudo, foi um pensamento. É ou não é? Então, precisamos aprender a nos conhecer, aprender a acompanhar, a vigiar os nossos pensamentos. E precisamos aprender a produzir bons pensamentos, substituir os maus pelos bons pensamentos, vigiar e orar, na receita fantástica de Jesus. Muito bom. Sobre o item liberdade de pensar, as questões são 833 e 834. Vamos ver o que Kardec pergunta, vamos ver o que os espíritos de luz respondem. 833. Existe no homem algo que escape a todo constrangimento e lhe conceda plena liberdade? Aonde é em nossas vidas que está a liberdade plena? A resposta é através do pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites. Porque para o pensamento não existem obstáculos. Pode-se impedir a manifestação da liberdade, mas não se pode impedir ninguém de pensar. Diversas liberdades podem ser cerceadas. A liberdade de pensar, porém, não. Uma música antiga, muito bonita, diz que o pensamento parece uma coisa à toa. Mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Não é? A gente voa quando começa a pensar, a gente é livre nessa instância profunda da alma chamada pensamento. Questão 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? Ele precisa responder por aquilo que ele pensa? A resposta é responsável diante de Deus. Apenas Ele, Deus, pode saber o que o homem está pensando, e Ele o condena ou absolve
segundo a sua justiça. Não é propriamente a condenação da punição, mas é a responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra que vem de resposta. Responsabilidade é responder pelas suas decisões. E como temos visto, uma das decisões mais importantes do nosso dia, da nossa vida, é o que estamos pensando, o que vamos pensar. Qual o padrão vibracional preferimos ter, escolhemos ter ao pensar numa coisa ou em outra. Extremamente importante entender isso. Então, se o homem é responsável pelo seu pensamento, a resposta é responsável diante de Deus. Apenas ele pode saber o que o homem está pensando. E ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Somos responsáveis, iremos responder, multiplicar aquilo que tivermos optado por pensar. Somos livres para pensar o que quisermos, mas seremos responsáveis, seremos obrigados a responder por tudo aquilo que pensarmos. Porque tudo, absolutamente tudo que pensamos, traz consequências, acarreta situações que sim, se nós somos livres em pensar, somos obrigados a arcar com as consequências. Um sistema perfeito instituído por Deus para que possamos amadurecer, para que possamos crescer. Nada melhor do que sermos responsabilizados e assim nos tornarmos responsáveis pelos nossos atos. Não é verdade? Muito bom. Compreendamos essa liberdade. Há muito tempo, a teologia, os teólogos debatem encarniçadamente sobre a questão da liberdade ou do livre-arbítrio e o destino. As coisas que acontecem à nossa volta são consequência do nosso livre-arbítrio ou consequência do destino? Para responder a isso, precisamos entender o que é destino, o que é livre-arbítrio. A liberdade, o livre-arbítrio, atua sobre nossas vidas, determina as nossas vidas, mas somente no momento em que estamos vivendo. Neste momento, estimular nossas inteligências, nossas percepções, apenas aquilo que nos agrada, apenas aquilo que nos convém, é um fator limitante da vida. Porque de verdade nós não sabemos o que nos convém. Parece que o que atende aos nossos desejos é o bom, é o melhor para nós, mas não é verdade. Tanto assim que ao longo da história temos guerreado entre os desejos e mesmo quando vivemos a superioridade, quando vivemos a razão de viver, as consequências nos chamam a essa responsabilidade tão importante, tão fundamental. Então, liberdade
somos livres para fazermos, para plantarmos o que quisermos, mas somos e seremos sempre obrigados a responder por tudo aquilo que plantarmos. É muito apropriado entendermos essa regra de Deus, essa ética de Deus, que se por um lado não nos tolhe a liberdade, por outro, nos obriga a respondermos por aquilo que tivermos plantado. Fantástico. Que assim seja sempre. Então, o que vem hoje como inevitável, o que vem hoje atinge a cada um de nós como um destino, com uma determinação absolutas, antes de serem destino, antes de serem determinações absolutas, foram uma total liberdade da criatura. De forma que destino é consequência do livre-arbítrio. É através do livre-arbítrio, vivido junto às pessoas à nossa volta, junto às possibilidades que a vida nos traz, que nós constituiremos o nosso destino. Somos absolutamente livres para tomarmos a decisão que quisermos, mas seremos totalmente obrigados a colher daquilo que plantamos, a responder pelos nossos atos. A nossa má vontade pode apenas adiar que respondamos pelos nossos atos, mas evitar definitivamente não lhe será possível, não nos será possível. Aliás, não nos será nem mesmo desejável. Vejam, amigos, será que é bom pai, será que é boa mãe, bom avó, bom tio, aqueles que, com suas ações, tirem dos seus netos, dos seus sobrinhos, dos seus filhos, a necessidade de responder pelos seus atos? Não é fundamental para o nosso amadurecimento que nós aprendamos a responder por tudo aquilo que fizermos? Não há dúvida. Não há dúvida, portanto, que, claro, cabe à vida, cabe aos educadores, aos pais, aos professores, administrar doses de responsabilidades. Por isso, somos chamados a todo momento, e por isso, quando formos chamados, dediquemo-nos, abramo-nos a aproveitar bem todas as oportunidades que a vida nos trouxer. Que seja assim sempre. Estudemos a liberdade como um dom da alma, mas que sempre precisa ser estudado como um binômio: liberdade e responsabilidade. Porque, sim, responderemos por tudo aquilo que dissermos, tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que pensamos. Que essa advertência, que esse estímulo a pensar bem, sustente os nossos dias, voltando o nosso raciocínio àquele princípio fundamental: vigiai e orai, porque somos livres para orar como quisermos, mas conforme o padrão vibracional que estabelecermos em nossas vibrações, em nossos pensamentos, em nossas reflexões, será esse destino que nos dominará.
pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Graças a Deus. Assim é e assim deve ser. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum educador jamais poderá fazer a lição por seus filhos, por seus alunos, por seus netos, por seus sobrinhos. Todos, jamais sendo indiferentes, precisamos ajudar todos os necessitados que estão à nossa volta. Mas nunca, jamais, fazendo a lição por ele. Ao contrário do amor que supomos estar nessa ajuda sem medida que nós oferecemos tantas vezes, o apoio está apenas no emocional, no real, no objetivo, na tarefa em si. Precisamos deixar nossos filhos, nossos alunos, sofrendo a angústia de responder às lições. Jamais caiamos na armadilha de respondermos as lições por nossos amores. Eles, como nós, precisamos todos de estímulo, de auxílio na ampliação da visão dos problemas, mas jamais tendo alguém, mesmo que a título de amor, resolvendo as situações para nós. Claro que a partir do momento que responderem as situações para nós, não cresceremos. E claro que quanto mais aceitarmos os desafios da vida e buscarmos as soluções para os nossos problemas, mais amadureceremos. Graças a Deus, um prazer aprendermos juntos, que assim continuemos. Até amanhã, até a nossa próxima lição, às 8 horas da noite, às 18 horas da noite estaremos aqui, de segunda a sábado, aprendendo, nos desafiando, nos conhecendo, nos transformando. Muito bom estarmos juntos. Vamos saudar os amigos que estão conosco aqui nesse espaço, nessa sala. Gugu Souza, nossa grande amiga, expressando sempre sua gratidão. Marco Aurélio Trindade, saudando a noite chuvosa, bela noite chuvosa, de verdade, muito bom limparmos ou sermos limpos em nossa atmosfera mental e em nossa atmosfera material, jamais nos atolando nessas armadilhas energéticas que a vida nos traz. Então, Mônica Silva, dando graças a Deus, Enir Cajazeira, dando graças a Deus, querido amigo Gugu Souza, nos saudando a nós e a todos os amigos que estão aqui, expressando sua gratidão, Marco Aurélio Trindade, Adelaide Dias, Andréa Santos, todos dando o seu boa noite, Mônica Silva, protegendo os amigos encarnados e desencarnados, e emitindo suas vibrações para todos esses irmãos, para todos esses amigos que sentem em si o chamamento. Liberdade com responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. Anne, Lúcia, Domingos, Andréa, Enir Cajazeira. É muito bom estar com cada um de vocês. Que a nossa alegria, que a nossa fraternidade seja um farol de orientação para os nossos dias. Paz e bem a todos. Amanhã continuaremos os nossos maravilhosos estudos.
venha conosco e compartilhe tudo o que você entender que pode fazer bem, que pode ajudar na compreensão, na aceitação, no perdão, nessas ferramentas fundamentais trazidas por Jesus, que nós conhecemos de cor, mas como diz Beto Guedes em sua música, só nos resta aprender. Até a próxima, paz e bem a todos.